No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. Saudações, mosqueteira, toda a nação corintiana. Está no ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Hoje, quinta-feira, dia 19 de maio de 2017, o assunto não poderia ser outro. A questão política. A sujeira, a instituição criminosa que se instalou no país e repercutiu em todos os cantos da sociedade, inclusive em nós, torcedores. A gente lembra quando a torcida organizada Gaviões da Fiel levantou a questão da corrupção aqui no estado de São Paulo. Não só da própria instituição estadual, mas também da mídia manipuladora, da CBF corrupta. E o que a gente viu, uma repressão muito grande em cima não só dos Gaviões, mas de todas as torcidas, porque todas começaram a também fazer a sua manifestação contrária a essa instituição criminosa. Então, diretamente a gente sofreu uma repressão. Não podemos fazer mais festas, não podemos ter instrumentos, faixa. Então todo o grupo que se manifestou contrário a essa instituição foi reprimido, expandido um pouco na sociedade. Até os índios estão sendo processados por protestar. Então essa instituição, ela manchou inclusive a reputação da própria PM. Porque se você gritasse "pega ladrão" na rua, você ficaria à míngua. Mas se gritasse fora a esse presidente, que não é presidente, você seria espancado, preso. Então, o que a gente tem que estar focando aqui hoje no programa Voz Mosqueteira é justamente o quanto que nós corintianos, né, vamos falar assim, que amamos nosso time, sofremos com essa repressão, com essa situação, porque qualquer grupo que se manifestasse contra foi reprimido, qualquer um. Isso repercute diretamente até mesmo no rendimento do próprio time dentro de campo, porque a gente sabe que com o apoio da torcida o time joga melhor. O Corinthians é assim, existe essa simbiose entre a torcida e o time. E o time, desfalcado esse ano, com um elenco reduzido, se uniu. Aí eu repito, se uniu com a comissão técnica para mostrar que nós não éramos a quarta força, como a imprensa relatou. Então isso a gente tem como lição, que a união de nós é um trunfo para que a gente possa ter essa voz contrária a todos aqueles que querem acabar com a nossa força. Temos que estar unidos pelos nossos objetivos. Nosso objetivo é estar em campo, nas arquibancadas, apoiando o time, com nossos instrumentos, com as nossas bandeiras, com as faixas, com a liberdade de expressão. O que eu estou fazendo aqui é uma liberdade de expressão. Estamos em democracia. Ou pelo menos deveríamos estar. Então, a luta por uma palavra, a luta contra uma repressão
de ideias, de pensamentos, tem que ser feita por uma união. Então, a partir do momento que o time foi criticado, mexeu com o brilho de todo mundo. Então ninguém queria ser a quarta força, porque sendo a quarta força você desvaloriza inclusive o seu próprio valor. O jogador pode ter pensado dessa maneira. Então, se eu estou jogando num time que é a quarta força, como é que eu vou ter uma valorização para ser visto fora, para ser contratado por outro time, principalmente da Europa? Então existiu um interesse pessoal, existiu, porque é assim que se manipula o ser humano, diretamente no seu indivíduo. Então, quando se fala que, ou se falou, por exemplo, que pobre não soube voltar, então todos aqueles que não queriam se sentir pobres se revoltou contra um governo legítimo, vamos dizer assim. Então essa prática feita diretamente no ser humano, na estrutura do ser humano, é uma forma de manipular, de massificar as pessoas. O grupo se uniu e mostrou que, mesmo sendo a quarta força, como disseram, foi campeão paulista. É um título importante, muito mais esse ano que completou 40 anos, uma conquista do time do povo, de um time que recebeu toda essa repressão, que a gente sabe que foi por não ser campeão. E muita gente indignada comentava: nossa, você é corintiano? Mas como você pode ser corintiano se você torce para um time que não é campeão? Então essa autoafirmação de ser campeão, de ser rico, de ter posse, o título é uma posse, o troféu é ter uma posse. Nós não dependemos de títulos. Nós queremos ver o Corinthians sempre acima de todos, sim. Mas o título é uma consequência da batalha dentro de campo, uma conquista. Então, quando se trabalha, se conquista. E a gente não pode deixar que o dinheiro manipule isso. Como a gente viu, em vários anos a gente perdeu campeonatos por uma influência direta do próprio patrocinador do time rival. A gente lembra, isso está registrado na história. Então, esse ano de 1977 ficou marcado muito por essa questão da vitória do povo. Muita gente não gostou que o Corinthians foi campeão em 77. Porque o corintiano era vítima de gozações, de repressão, de indignação, de admiração, de inveja. Como você pode torcer para um time que não era campeão? O Corinthians foi campeão e deu a volta por cima. Voltou a ser campeão. E muito mais do que isso, voltou a ter a dignidade de dizer que tinha um time. Porque a repressão era muito grande. A pressão que os jogadores recebiam nessa época era muito grande. Você podia montar um esquadrão, uma seleção que os jogadores não suportavam. E esse time de 77 suportou tudo isso, graças ao belo trabalho do Brandão, que trabalhou mentalmente cada jogador para receber essa influência externa. A própria imprensa, Corinthians era uma chacota para a imprensa. Essa era o que a gente recebia nessa época. Agora, a partir do momento que o Corinthians voltou a ser campeão, que o corintiano voltou a ser campeão, depois de 40 anos, o que se viu, infelizmente, é o corintiano agora ostentando títulos
tirando sarro do Ponte Pretano, que nunca foi campeão. Isso aconteceu, inclusive, na final, na Arena Corinthians. Então, quando a pessoa tem algo a mais do que o outro, essa pessoa, ela quer espizinhar a outra que não tem, ou que tem menos. Isso é trabalhado politicamente, uma influência política nas pessoas. Então, se você tem, você ostenta algo. Você tem algo para se ostentar. Então, quanto mais pessoas que não têm, melhor você se sente. Então, se o Corinthians fosse o único campeão do Brasil, todos os outros times seriam espizinhados, né? Quanto mais times sem títulos, mais a gente ostentaria, vamos falar assim, essa questão de ser campeão. Eu tenho taças, tenho títulos, você não tem. Então, se a gente tivesse a gente tiraria sarro do torcedor do time que não tem nenhum. Então, se a gente tem 10, a gente tiraria sarro daquele que tem menos que isso, 5, e assim por diante. Isso na sociedade é a mesma coisa. Então, aquele que tem algo a mais do que o outro se sente melhor. E isso se vendeu. E isso compraram. Isso se chama poder. O poder de ter e não o poder de ser. Então nós somos corintianos. Nós não temos o Corinthians para se autoafirmar e dizer: eu torço para um time que é sempre campeão. Não. Eu torço para um time porque eu sou o Corinthians. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão, não só com relação ao futebol, ao Corinthians, mas também à sociedade. É um alerta. Nós somos pioneiros nessa questão política. A gente lembra de 82, de 83, no momento de ditadura, onde o Corinthians mostrou para a sociedade que era possível viver com democracia. Então a organização Corinthians vivia em democracia e podia mostrar isso para a sociedade, que a gente também podia ter democracia, que cada um poderia colocar as suas ideias e as suas opiniões. E esse conjunto de ideias e opiniões formaria, na época, uma sociedade melhor, mais livre, mais humana, mais social. E essa palavra é que assusta muita gente. Quando se fala em social, em povo, acha-se que você vai dividir o que você conquistou com os outros. E não é bem assim. Quando se fala em social, é você valorizar aquele que não tem. E não é porque ele não tem, porque ele não quer. Porque dentro de uma sociedade não vai existir só ricos. Não vai existir só pobres. Existe uma desigualdade. Essa desigualdade ela tem que ser combatida com humanização. Porque nós somos seres humanos. Todos somos. E quando você vê um outro ser humano passando necessidade, a gente tem um dever, como ser humano, de ajudá-lo. Isso é uma questão social. Não que a gente deveria ter dividido o título com a Ponte Preta. Não. Isso é um jogo. Venceu aquele que jogou melhor, que ganhou as partidas. Mas dentro da sociedade a gente tem que entender que se uma pessoa tem menos e precisa de uma ajuda, a gente tem o dever de ajudá-lo. Isso é uma questão social, lógico. Se a pessoa viver nessa dependência e só se receber essa ajuda,
Isso também tem que ser controlado. A igualdade social, ela existe, mas a gente também tem que respeitar a individualidade de cada um. Por exemplo, um morador de rua que tem ali a sua bandeira do Corinthians. Ele usa a bandeira do Corinthians para se cobrir à noite, está frio. Aqui em São Paulo está inverno. E a partir deste ano, esse morador de rua não pode mais ter a sua bandeira para se cobrir numa noite de relento. Isso é retirado como se fosse um lixo, colocando a pessoa também como um lixo, um causador de uma sujeira na cidade. Inicialmente a gente tem que respeitar a opção da pessoa de querer morar na rua. Estamos em democracia. E segundo, ela tem uns pertences que não tem como guardar em algum lugar porque ela mora na rua. E como ela pode ser violentada nesse sentido de retirar aquele mínimo que ela tem? É uma limpeza social. Então a preocupação com a estética também é uma forma de ostentar um ter. Então temos uma cidade limpa à base do quê? Então, infelizmente, os valores estão invertidos porque isso foi trabalhado principalmente na mente das pessoas. Os valores foram invertidos. Então você ter uma camisa do Corinthians que custa muito alto, o time do povo não consegue ter camisa. Os torcedores não têm a sua camisa porque é muito cara. Agora, por que é muito cara? Porque quem compra quer ostentar algo. Porque quem compra demonstra o quê? Um poder. Então comprar uma camisa do Corinthians é ter um poder. E o Corinthians não é assim. O Corinthians é um time do povo. Está escrito lá na arena, o time do povo. Mas o povo vai na arena? Valores caros. Hoje a gente até comenta sobre o lançamento de um pacote do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, valores mais baixos. Tudo bem, mas e para você comprar esse pacote? As pessoas têm condições de comprar? Como? Muitos compram, claro. Para ver o Corinthians não existe sacrifício menor, né? Tem que fazer, tem que comprar, tem que assistir o jogo, tem que acompanhar. É a nossa vida, Só que existe uma exploração, uma supervalorização. Infelizmente é isso que está acontecendo. A gente vê conflito inclusive dentro de setores que são os setores mais caros da arena. Briga por espaço, por poder. Eu comprei, eu tenho direito. É isso que se ouve. Infelizmente, se não ocorrer essa união, como ocorreu essa união no elenco do Corinthians, na comissão técnica, principalmente por uma influência da comissão técnica, a gente não conquista nada. A conquista é necessária? A conquista é necessária para mostrar que esse pensamento, que essa filosofia, que essa atitude de união, ela traz o benefício para todos. Nós não somos mais a quarta força. E nós não precisamos de ser campeão. Nós não precisamos do título. Porque nós somos Corinthians, acima de tudo. Ter um título é algo a mais. Mas independente de ser ou não ser campeão, nós somos corintianos. Essa é a nossa essência. Como deveria ser a essência nossa de ser humano. Mas o ser humano é vulnerável. E ter um título representa o quê? Ter a posse
ser melhor do que o outro? Melhor em quê? Nós somos melhores naquilo que nós sentimos pelo Corinthians. Já. Não precisa ter mais nada. Por isso que nós somos combatidos. Por isso que nós somos sempre humilhados. Basta o Corinthians perder uma partida que pronto. Não tem gozação? É isso que acontece. Nós somos humilhados por todos, por torcedores rivais, por imprensa rival, porque a imprensa torce também. E eles sabem que, falando mal do Corinthians, eles vão estar em evidência. E é isso que querem. Evidência. Porque quanto mais evidência, mais existe uma possibilidade de você continuar nesse poder. É essa a questão. Então, esse dia especial, de certa forma, na questão política, a gente aproveita para fazer um comparativo, porque nós somos o time do povo, sofrido, oprimido. Quem viveu o tempo de jejum sabe o que era ser Corinthians nessa época. Você ia para um jogo esperando uma vitória, voltava com a derrota. Não é não falar nem de conquista de campeonato. Jogo a jogo, o corintiano voltava triste, acabado, mas com toda a força, a esperança de uma melhora no jogo seguinte. Estava lá. Ingresso caro, falta de condições de estádio, dificuldade de comprar ingresso, dificuldade de locomoção até o ingresso, até o estádio. Era difícil. Porque o povo, o corintiano, não tinha valor algum. E é isso que querem novamente? Segurar essa massa? Manipular essa massa? Articular? Não existe inocente nessa questão de poder. Mas a gente tem que escolher aqueles que pelo menos vendem alguma coisa relacionada ao povo. Porque nós somos o povo. Nós não temos que favorecer a quem nos oprime. Ou então entrega o título de campeão paulista pro nosso rival. Por que não? Entrega para eles. Ou é nosso? É nosso. A gente precisa dele? Não. Mas eles precisariam. Porque eles têm que ostentar algo e nós não. O poder, o dinheiro, a ganância. Nós temos o amor. E esse amor é muito mais forte de qualquer outra situação. Então esse é o Corinthians, essa é a situação. E a gente tem que ficar muito atento, porque não tem ninguém bonzinho nisso tudo. Voz Mosqueteira fica por aqui. Agradecemos a todos por mais este programa, a nossa audiência. A gente volta amanhã já com a expectativa do jogo de domingo, Corinthians e Vitória. Muito obrigado a todos e vai Corinthians!